Rafael Rabelo foi um violonista, compositor e arranjador brasileiro, ligado ao choro e à música popular brasileira. É considerado um dos maiores violonistas brasileiros de todos os tempos, sobretudo em sua especialidade, o violão de 7 cordas. Irmão da cantora Amélia Rabelo e da cavaquinista Luciana Rabelo, foi o caçula de uma família de 9 filhos. Sua primeira influência musical foi de seu avô materno José de Queiroz Batista, chorão e violonista amador, a quem dedicou o choro Meu Avô. Quem lhe ensinou os primeiros acordes no violão foi seu irmão Rui Fabiano, quando tinha apenas 7 anos de idade. Sua desenvoltura no instrumento foi notada desde cedo e começou a ter aulas de teoria musical, com Maria Alice Salles, professora também de seus irmãos. Aprendeu muito tocando junto com discos, em especial os 2 volumes de Choros Imortais, do Regional do Canhoto. Jaime Florence, mais conhecido como Meira, era o violonista desse grupo e acabou tornando-se seu professor. Mais tarde, teve aulas de harmonia com Ian Guest. Menino prodígio que executava partituras aos 8 anos e aos 13 se tornou profissional, Rafael Rabelo participou de mais de 200 discos de astros como Ney Matogrosso, Caetano Veloso e seu cunhado Paulinho da Viola, além de gravar uma dezena de CDs com o próprio nome. Rafael Rabelo foi casado com Liana Rabelo, com quem teve 2 filhas, Diana e Raquel. Iniciou sua carreira profissional em 1976, integrando o conjunto musical Os Carioquinhas, juntamente com sua irmã Luciana, que, a seu pedido, trocou o violão pelo cavaquinho, Paulo Alves, bandolim, Tel, violão de 6 cordas, e Mário Florencio, pandeiro. Rafael Rabelo participou de concertos e gravações com famosos músicos brasileiros, tais como Tom Jobim, Ney Matogrosso, Zé Ramalho, Jacques Morelenbaum, Paulo Moura, João Bosco e também instrumentistas internacionais, como por exemplo Paco de Lucia. Rafael Rabelo passou a tocar o violão de 7 cordas influenciado por Dino 7 Cordas, com quem gravou um álbum, em 1991. Rafael Rabelo, por um tempo, dedicou-se somente ao violão de 7 cordas, chegando, inclusive, a adotar o nome Rafael 7 Cordas, o mesmo nome de seu primeiro álbum. No início dos anos 1980, ele participou como instrumentista em famosas gravações de samba como por exemplo, Minha Missão, de João Nogueira. Ele desenvolveu um ritmo de samba para violão que é reproduzido por diversos violonistas de hoje em dia. Ele não tem limitações. Técnica, velocidade, bom gosto harmônico, um artista completo. Dino 7 Cordas. O início do drama. Na vida pessoal, depois de descobrir que era portador do vírus da AIDS, o violonista, casado e com 2 filhas, passou os últimos tempos lutando ferozmente contra o vício da cocaína e do álcool. Rafael Rabelo também sofria de apneia suspensão da respiração, que acontece normalmente durante o sono. A tragédia de Rafael Rabelo começou involuntariamente, em maio de 1989, quando ele sofreu um acidente de carro no Rio de Janeiro, a bordo de um táxi, e teve o braço direito esmagado. No pronto-socorro, quiseram amputar-lhe o braço. Levado a um hospital particular, submeteu-se a uma delicada cirurgia de reconstituição, tão bem-sucedida que meses depois ele voltava a dedilhar seu violão. 2 anos mais tarde decidiu procurar um médico para emagrecer e iniciou um regime acompanhado por anfetaminas. A certa altura do tratamento, o médico constatou que Rafael Rabelo estava anêmico e pediu uma bateria de exames, inclusive o teste de HIV. O exame deu positivo. Segundo a família, o vírus teria sido contraído numa transfusão de sangue à época do acidente. Embora em 1989 a disseminação da AIDS já tivesse determinado uma fiscalização rígida nos bancos de sangue, a infectologista carioca, Maria de Lourdes Moura não descartou a hipótese de que Rafael Rabelo tivesse sido vítima de contaminação no hospital. A descoberta de que era soropositivo fez com que Rafael Rabelo mergulhasse fundo no álcool e nas drogas. Durante uma temporada que fizemos numa casa noturna, ele ficou 3 dias sem dormir, recordou o saxofonista Paulo Moura. Além disso, Rafael Rabelo iniciou uma desvairada corrida contra o tempo. Ele passou a ter um sentimento de urgência diante da vida, queria fazer 1000 trabalhos ao mesmo tempo, relatou o jornalista Rui Fabiano, o mais velho de seus 8 irmãos. Em 1994, Rafael Rabelo deixou o Brasil, já com problemas com as drogas, e foi para os Estados Unidos com a perspectiva de expansão de sua carreira profissional.
Chegando lá, começou a lecionar em uma universidade de música em Los Angeles. Paralelamente, começou a libertar-se das drogas. Mais tarde, porém, Rafael Rabelo precisou voltar ao Brasil para breve trabalho aprovado pela Fundação Cultural Banco do Brasil, a realização de um disco resgatando a obra do compositor Capiba. Atormentado pelo vírus da AIDS e pelas drogas, Rafael Rabelo morreu vítima de arritmia cardíaca seguida de parada respiratória aguda, aos 32 anos, dia 27 de abril de 1995, no Rio de Janeiro. Legado. Rafael Rabelo teve 2 CDs gravados em sua homenagem e uma escola nomeada com seu nome. O último trabalho feito em sua homenagem era o que ele se encontrava produzindo antes de sua morte, um tributo a Lourenço da Fonseca Barbosa, conhecido por Capiba. Ele foi um dos arranjadores, também creditado como produtor, tocou grande parte do violão do disco e mesmo cantou uma das canções. A lista de cantores convidados é realmente impressionante: Chico Buarque, Paulinho da Viola, Gal Costa, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Alceu Valença, João Bosco e Ney Matogrosso. Alguns violonistas manifestaram suas opiniões sobre Rafael Rabelo. A música e o seu estilo único de tocar o violão fazem falta, apesar de termos admiráveis sucessores, como o Yamandu Costa e o Alessandro Penese, 2 monstros. Mas o Rafael tinha um estilo diferente, ele conseguia transitar por mundos diferentes dentro da música, e não ficava preso ao mundo do violão instrumental, ele fazia parcerias fantásticas com grandes vozes da música brasileira. Andreas Kisser, Sepultura. O melhor violonista que eu já ouvi em anos. Ele ultrapassou as limitações técnicas do violão, e sua música vinha progressivamente de sua alma, diretamente para os corações de quem o admirava. Paco de Lucia. Rafael Rabelo foi simplesmente um dos maiores violonistas que já existiu. Seu nível de introspecção no potencial do instrumento só foi alcançado, talvez, pelo grande Paco de Lucia. Ele foi o violonista brasileiro de nosso tempo, na minha opinião. Sua morte, em uma idade ainda tão jovem, é uma perda incrivelmente dolorosa, não apenas pelo que ele já tinha feito, e sim pelo que ele poderia vir a fazer. Pat Metheny. Rafael Rabelo foi um dos mais notáveis violonistas de todos os tempos. A sua pegada era muito expressiva e confiante, com interpretações vibrantes e técnica exuberante. A contribuição dele foi essencial, deixando uma das mais ricas e memoráveis páginas na história do violão brasileiro. Marco Pereira. Se o violão tem se estabelecido mais uma vez como a principal voz instrumental da música moderna brasileira, muito do crédito pode ser dado a Rafael Rabelo. Mark Houston, Guitar Player Magazine. Ele foi um incrível violonista. Eu nunca vi igual, ele foi único. Francis Zime, Guitar Player Magazine. Esse é um dos melhores violonistas que eu já ouvi. Lee Tenor, Jazz Times Magazine. Rafael era um amigo muito próximo. Quando eu o conheci, eu fiquei impressionada com o seu talento. Eu estava estonteada pela sua genialidade. Gal Costa. Discografia.